Bora. Gente, contar uma coisa engraçada para vocês, né? Isso está acontecendo direto conosco, porque as informações estão chegando para todas as pessoas que estão aqui nessa, que a gente chama na transitória linha de frente, porque a gente tem esse revezado, essa linha de frente de batalha. Então, a gente aqui, como portador de mensagem, né, nós temos visto muito isso, né? Um discurso uníssono entre as pessoas. E foi engraçado porque eu estava no Instagram, eu sigo o Braden, para quem não conhece, é o Greg Braden, né? Ele segue aí e trabalha direto tanto com o Joe Dispenza quanto com o Bruce Lipton, são pessoas que eu gosto muito de ler sobre, e me caiu ele falando, e aí eu tinha escrito uma coisa e eu vi que ele estava com o mesmo discurso, eu falei, papai, então assim, isso está acontecendo direto. A Anne também estava falando, não sei quem foi outro dia, né? E foi a mesma coisa. Ela estava falando uma coisa e aí eu vi e pensou e falou, acho que foi o Cryon, né? Foi aquele vídeo do Cryon, né? Acho que sim. Contigo. Enfim, isso está acontecendo porque a informação não pertence a nós, isso vem do Akasha, vem desse campo consciencial, todos nós estamos acessando. Então é para isso, é para espalhar mesmo, para que todas as pessoas saibam, para que a gente tenha o maior acesso, né? A gente aqui, como esse decalquezinho de semente estelar, trabalhador da luz, então tem muita gente recebendo o mesmo tipo de informação. Resumindo, eu fiz um texto, eu quero ler para vocês para dar a introdução dessa live, né? Com energias de julho, que é o seguinte, vamos lá. Dentro da história da nossa humanidade, presenciamos grandes batalhas, batalhas entre nações, batalhas travadas na superfície a fim de nos distrair. Mas a maior batalha que enfrentamos é a batalha espiritual. Aquela em que, dentro da definição da dualidade, existe entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Essa é a maior delas. E o que todas essas narrativas nos levam a perceber, principalmente com a chegada das energias advindas dos efeitos da alteração do campo eletromagnético? Elas nos levam a perceber que existe algo a mais na nossa história, algo que não querem de forma alguma que saibamos, algo tão poderoso que mudaria a história da humanidade, algo sagrado que faz parte de nós, da nossa constituição humana, onde nações inteiras são conduzidas, onde utilizam milhares e milhares de anos narrativas e formatações para nos tirarem o foco. O poder da nossa divindade humana. Como já dizia o Salmo 82, vós sois deuses. O poder do corpo biológico. A capacidade de transmutação desse corpo. A alteração do nosso próprio DNA através da nossa própria energia. Porque nós somos energia. E que energia é essa? Energia abril. A nossa energia vital. Anunnakis, Sumérios, Essênios, Atlantes, Lemurianos. Quem mais manipulava o Vril? Quem está atrás disso? Por trás de toda essa história, por trás de toda essa narrativa, e aí essa introdução desse texto, é que se baseia principalmente o que nós vamos falar no Proibidão, no sábado, a origem da criação, e o que urge dentro de nós para que a gente esteja nesses encontros presenciais, porque aí não é uma questão teórica, aí é uma questão prática, a prática consciencial, a projeção que nós fazemos, levar para vocês o entendimento de quem vocês realmente são, verdadeiramente são, de quem nós somos. E isso está sendo mostrado cada vez mais. E é isso que a gente precisa trazer com tanta urgência. E eu estava escrevendo esse texto justamente para fazer um pequeno vídeo para colocar nos Reels lá do Instagram, porque de alguma forma a gente precisa levar isso, né? É disruptivo, é chocante, tem muita informação, isso é um resuminho, é o resumo do resumo do resumo, para que vocês comecem a perceber, é aquele botãozinho das cortinas se abrindo, sabe, do palco,
para que vocês entendam quem vocês são, quem nós somos. Tá? E toda esse descortinar, toda essa queda dos véus. O título da live hoje é Downloading, baixando, porque o nosso corpo está mudando, o corpo físico. Nós estamos sofrendo alterações significativas. Nós estamos sentindo literalmente isso no corpo físico, principalmente no etérico já há bastante tempo. Né? Mas chegou um ápice agora, muito forte. Essas energias que estão chegando de julho, a Carrie colocou vídeo sobre isso, o próprio Cryon vem falando disso, o nosso querido Vital Froze, e tantas outras pessoas, né? Porque tá visível. Eu fiz uma busca rápida agora, assim, energias de julho, apareceu uns 20 vídeos diferentes de gente que nunca tinha ouvido falar. Então, parece que tem alguma coisa, assim, que está motivando o povo a sentir que tem alguma coisa mudando, né? Então, assim, o que tem de tão especial em julho, gente? O que está vindo aí? Será que é julho ou será que é só a soma de tudo que veio antes? Né? Essa é o ponto que a gente está trazendo hoje, assim. É o agora ou é o somatório de tudo que a gente já vem passando que nos trouxe até aqui? Tá? Exatamente. Então, é assim, ouvidos, olhos abertos, né? Principalmente o nosso olhar consciencial, que a gente chama de terceira visão. É esse exercício que a gente precisa fazer. Sandra, meu Instagram está aqui na descrição. É Dini Dávila. Pode colocar Dini Dávila que você me acha lá. E Anne Scott. Vocês acham a gente? Qualquer coisa no Expand tem também o nosso. E assim, tudo isso que está acontecendo agora, com relação a esse descortinar, como a gente havia falado, não é sem querer, isso é cíclico, como a gente sabe, né? Isso vem acontecendo, na realidade, há milhares e milhares de anos. Nós estamos aqui há milhares e milhares de anos nesse papel, um papel reencarnatório, com muitas existências aí nas costas, né? A frase "estamos cansados" diz muito do tempo que nós estamos aqui na 3D. Não só nessa vida, mas em muitas vidas. Todos nós. E todos nós nesse trabalho de ascensão. Esse cansaço, né? Tantas pessoas, nós mesmos, a gente fala aqui de mais de uma década de despertar, mas uma década dessa vida. Então, eu imagino o cansaço de vocês, compartilhamos desse cansaço, porque chegar nesse momento agora e perceber todas essas mudanças que estão acontecendo dentro do nosso corpo e dentro do campo físico da Terra em si, geológico, assistindo a isso e podendo falar com propriedade, com metodologia científica, se falam tanto, então vamos colocar ciência para comprovar, está aí, chegou. Isso não sai no Fantástico, isso não sai no Jornal Nacional, mas nós temos pesquisas conclusivas sobre essas alterações de DNA, nós temos pesquisas conclusivas com relação ao campo das emoções dentro das doenças físicas, né? Nós temos tanta pesquisa com relação à física quântica e nós temos a pergunta, por que isso não é mostrado? Porque não interessa, sabe? Não interessa a eles nos mostrar isso. Não interessa a eles mostrar que estão sendo feitas pesquisas por pessoas sérias, porque sim, dentro do Vale do Silício não tem só pessoas ruins, gente, porque quando a gente fala dentro do Google não tem só funcionários que vão trabalhar para um lado, não. Tem o que a gente chama da dualidade, tem pessoas boas, infiltradas em todos os lugares. Se a gente falar, tem boas e mais, né? Ninguém é completamente bom nem mal, não tem isso. Mas existem, sim, se a gente for falar isso, pessoas a serviço da luz, do bem. Então, essas informações estão vazando cada vez mais e estão chegando cada vez mais para as pessoas. E essa estranheza, até dos não despertos, está muito grande. E
A Carrie falou uma coisa interessante e que condiz muito com o que nós pensamos, que é o seguinte: estamos dentro de um universo crístico, da ordem micaélica, Yeshua. Isso bate muito forte para mim. Essa energia de Jesus é muito forte, a energia de Madalena. Eu sempre tive assim um amor muito grande, um carinho muito grande por Maria, por Madalena, por essa figura do sagrado feminino, dentro desse equilíbrio. E isso bate muito forte quando a gente fala desse amor incondicional, de tudo que ele nos traz, e não podia ser diferente dessa energia corroborar até o último segundinho para conseguir pescar, né? Trazer aqui para o lado de cá, da quinta dimensão, cada serzinho que importa, né? Importa muito. Então, esse esticar de corda que a gente vem assistindo e que a gente às vezes fala assim, a gente não aguenta mais, mas isso faz parte do universo crístico, faz parte desse amor incondicional e vai até o último segundo. Então, não percam as esperanças com relação a ninguém, porque às vezes aquela pessoa que não está desperta do teu lado vai fazer isso aqui, ó, tá? E não vai precisar saber de pacto de nada, de área 51 de nada, sabe, de projeto Filadélfia de nada, porque é frequencial. É frequência. O que Tesla me falou? O universo se resume, todo o segredo do universo se resume em energia, frequência e vibração. Então, é isso aqui, é sobre isso, é sobre frequência, sobre energia, sobre vibração, e não sobre quem conhece ou não conhece a história do MK Ultra, a história do do Projeto Filadélfia, da Operação Paperclip, do A Looking história Glass. de todas as manipulações tenebrosas que foram feitas com essa Matriz. humanidade ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, assim, soltem isso, sabe? Não existe mais a necessidade. Quem conhece, conhece. Ótimo, que bom que a gente sabe disso. Quanto mais conhecimento a gente adquire, para que nós tenhamos uma bagagem maior, até no intuito, no âmbito de ajudar, beleza, tá ótimo. Mas não é isso que vai fazer você ascender ou você, sabe, ser trabalhador da luz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sabe? Tem... Eu estava pensando aqui, falasse em acender de novo. É interessante porque, assim, obviamente que para quem está mais ligado na 3D, né, para quem tem uma visão mais objetiva da vida, a informação é a isca que muita gente pode morder, né? Aquela coisa de que pode ser o foco de atração para ver que existe uma história oculta, que existe uma manipulação oficial. Então, tem muita gente que está tão preso dentro da 3D que não enxerga nada além do que passa na TV, nada além de um palmo além do nariz. Ok. Mas a coisa está tão bizarra que, mesmo para quem está nessa fase, pode começar a ver que tem alguma coisa meio esquisita no mundo, né? Tipo assim, quem assistiu minimamente o último debate presidencial lá nos Estados Unidos com Trump e com Biden, né? Com certeza deve ter achado bizarro que uma pessoa com as condições físicas do Biden esteja concorrendo à reeleição à presidência do país até hoje mais poderoso do mundo, né? É aquela coisa, essa criatura tem a malinha com os botõezinhos todos na mão, né? E se ele não consegue ter o discernimento para concluir uma frase, se ele não consegue sair do palco sozinho, o que esta maleta está fazendo nas mãos dessa pessoa, pelo amor, né? Então, esse tipo de coisa, né, começa a chamar atenção. A mesma coisa na política aqui do país. Tem muitas coisas estranhas acontecendo e bizarras acontecendo, que até quem está imerso até o último fio de cabelo na 3D, começa a achar assim, gente, mas é sério isso? Né? Enfim, então pode ser que tentar entender o que está por trás dessa nossa realidade, com muitas aspas, seja um foco de despertar. E tá tudo certo, né? E a gente preconiza isso também, né? Porque a gente gosta. Eu sou uma curiosa nata, eu sou uma estudiosa nata, eu quero saber o que está por trás da história que nos contaram. A gente questiona o tempo todo, né? Mas isso não é
Premissa. fundamental. E não é isso, não é disso que depende a ascensão. Aliás, quando a gente fala em ascensão, parece uma coisa seletiva, parece uma coisa elitista. Só a elite Isso. desperta vai conseguir ascender. Eu vou subir um degrau, o resto vai ficar lá embaixo. E não é isso, não se trata de ser melhor que os outros, né? Então, essa coisa, quem é que vai fazer a passagem? Né? Quem é que vai fazer esse processo de transição? Não vamos pensar em ascensão, mas em transição. Quem vai transicionar da Quem vai 3 para 5D transmutar, né? Quem vai é transmutar? inconsciência. Melhor. Porque, na verdade, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está preconizando também, né? E isso tem muito mais a ver com sentimentos e atitudes do que conhecimento, né? É aquilo que cada um vibra. Né? Então, às vezes tem gente muito simples, que não tem acesso nenhum a ensino formal, que nunca ouviu falar de De nada Bilderberg e acordos trilaterais e não sei o que mais, e que tá tudo bem, né? Mas é aquele que tem pouco estende a mão e ajuda quem tem menos que ele, né? Quem não se nega a dar um sorriso para um estranho, quem tem esse desprendimento, né? Enfim, então assim, o conhecimento não é fundamental. Ele é um bom caminho, mas assim, não fiquem desesperados por não saber tudo, né? Eu acho que essa é a chave do negócio. E quem viu aquele filme O Quinto Elemento, se a gente for falar aqui cientificamente falando, é o éter. Beleza? Para mim, ele é o primeiro, mas tudo bem. Se for em ordem de chamada, ele é o primeiro. Mas quando a gente fala de quinto elemento, a gente fala de transformador, é o amor. É o amor. E o que é o amor? É isso que a Anne falou. É prática, é ação, é atitude, é colocarmos em prática. Porque até isso foi banalizado, né? A gente já trouxe isso para vocês aqui. O amor foi banalizado. O amor foi esquecido. O amor virou folhetim de novela. Isso. Virou enredo de filme, de ficção. Virou enredo de conto de fada. Para parecer muito distante da nossa realidade. Né? Virou coisa de príncipe encantado, de princesa da Disney. Que particularmente eu gostava muito. Mas é que não é só isso, né? Exatamente. E quando a gente fala disso, não é querer viver na ficção, não tem nada a ver com isso. Porque, de alguma forma, quando a gente sonha, quando a gente. E eles sabem muito bem disso, porque eles são muito inteligentes. Eles sabem como manipular a gente. E a grande maioria que está aqui já vivenciou amor pleno. De alguma forma, em alguma outra realidade, em outro tipo de corpo, em outra existência que não foi aqui a terrena. E quando a gente se depara com essa historinha, né, do amor pleno, a gente sonha com esse amor. Porque esse amor, na realidade, e não é um amor de perfeição em si, é do outro ser perfeito, ser aquilo que você imagina, não é isso. É um amor sentido, mas sentido forte interiormente. O que você está vendo e rindo aí, vai? Eu estou verde. Assim, eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou ficando cada vez mais azul nessa câmera aqui, nessa lente. Aí eu boto luz amarela para ficar menos azul. Gente, a Anne é muito branquinha, vocês não têm noção. E aí, o que acontece? Essa iluminação... luz amarela para ficar menos verde. Essa iluminação deixa ela... Ela já é branca. Então, ela fica quase que a Elsa, a rainha do gelo. A gente está falando de princesa da Disney. Rodrigo. Rodrigo, é exatamente isso. Exatamente isso. Amor fractal de alma, só quem já sentiu é que sabe. Prefiro deixar os comentários à parte, mas é exatamente isso. Quando você tem uma experimentação disso, não tem nada a ver com alma gêmea. Quando você consegue experimentar esse tipo de amor, é isso. Não chega nem próximo.
aquele amor que se alegra com o sucesso do outro, né? Com a felicidade do outro. É um desprendimento que é difícil da gente explicar, a não ser sentindo isso realmente, né? A gente realmente se compraz com a alegria do outro. E aí a gente sabe que está no caminho certo, né? É, É um é. amor que E, não prende, não é para si, é para fora. Isso é muito legal. é. E é sobre isso, é sobre essa construção, sobre sobre acreditar em você, sobre você sentir você, porque para nós amarmos o outro, a gente precisa primeiro, a premissa é se amar. Então Com certeza. é esse trabalho que a gente tem que fazer nessa finaleira, né, que a gente fala de limpeza de porão, que a gente fala de olhar para dentro, que a gente fala de deixar todas essas distrações de lado, porque o trabalho interno é tão importante com relação a você se amar, a você se reconhecer como um ser dono de si mesmo, como condutor do seu barco, do seu navio. E estamos repetitivos todos nós aqui, né? O Vital, a gente, a Sim. Carrie, porque é preciso que essas coisas entrem por osmose, quase que é na nossa cabecinha, tá? E na de vocês, não é só na de vocês, não, na nossa, na nossa. A minha eu tô fazendo assim, ó, entra, criatura, entra, sabe? E não tenham vergonha, não tenham receio de pedir ajuda, dá a mão aqui, ó, pede ajuda para amigo, pede ajuda para familiar, sabe? Vocês querem conversar, interajam com as pessoas. A gente faz essa coisa do clube de membros aqui, porque, sim, ainda mais esses assuntos que a gente toca, que são polêmicos, às vezes a gente fica sem ter com quem falar, com quem conversar. As coisas ficam meio enfadonhas com relação ao que está se passando na 3D. Eu entendo vocês. É difícil, às vezes, a gente ter diálogo, mas também percebam que até as pessoas que estão fora desses assuntos, às vezes estão precisando conversar, precisando falar, precisando desabafar, precisando dialogar. Tá muito assim, né? Tem muita gente pirando, literalmente, principalmente quem não está entendendo o que está acontecendo. E a gente tem visto também, tem falado, e a tendência ainda é aumentar um pouquinho mais com relação à utilização de recursos que a gente sabe aí, de remedinhos e outras cocitas mais para estabilizar a situação para quem está aí bem mergulhadinho na 3D, né? Então, assim, sejam aquilo que vocês gostariam, que sejam a luz que vocês querem ver brilhar aí no mundo para as pessoas. Esse é o nosso papel aqui. E é isso que a gente acaba trazendo um pouco aqui para vocês, bastante dentro dos nossos cursos, dos nossos encontros, que a gente chama mais do que de curso, né? Aquilo ali é uma verdadeira imersão, um mergulho aí dentro. Imersão, né? É uma imersão mesmo. E para que a gente possa exercer aquilo que a gente se colocou, né? Porque todos nós que estamos aqui despertos, a gente se colocou nessa, sabe? De postezinho que eu falo, gente, que isso é poste. Agora a gente aguenta, sabe? Que é um trabalhozinho, né? O trabalhozinho.